Eu tenho certeza que tu já fez uma sombra na frente do micro-ondas, do forno, no elevador. E muita gente acha que sombra é um aquecimento simples do mundo do boxe, mas esse é o maior erro que a galera comete. Fica jogando aquele golpe no ar, respirando errado, esperando a hora do treino realmente começar. E aí é que muita gente trava a própria evolução sem perceber, porque os profissionais não usam a sombra como um tapa-buraco do treino, um aquecimento qualquer. Eles usam com um laboratório, tipo para construir o ritmo, para limpar o movimento e deixar os golpes, defesas, deslocamentos, tudo com cara de natural, mais fluido. E hoje eu vou te mostrar exatamente como os profissionais fazem a sombra de verdade, que realmente eles estão pensando e treinando para não parecer que eles estão socando nada. E qual que é o erro que a maioria das pessoas comete ao treinar o boxe de verdade. E antes eu queria fazer um recado para a galera do mundo do boxe, que é tão importante, uma galera que eu vivo no meio, conheci os maiores treinadores, fui em várias academias ao torno do Brasil inteiro, desde a Bahia até São Paulo, aqui até no Sul já fui em algumas academias. E eu queria mandar um recado para todo mundo que gosta, e é o cara mais purista da nobre arte. Muita gente acaba achando que eu sou vendedor demais por falar dos cupons das empresas parceiras. E eu faço isso porque, de fato, eu preciso pagar as contas aqui de casa, pagar o aluguel, e você vê que eu não faço nada para prejudicar a comunidade. Eu não vendo aqui nenhum cassino online, não faço publicidade de tigrinho, nada disso aqui para vocês para ganhar um dinheiro fácil. Quando eu falo que minha missão aqui é ajudar a digitalizar o boxe no Brasil e trazer toda a minha experiência com criação de conteúdo, você vê as plaquinhas de 100 mil seguidores nesse canal e em outros canais que eu tenho, é uma missão real que eu vi, que eu adoro o boxe, adoro a comunidade do boxe, e eu queria deixar um pouco do legado em contar as histórias em documentários de alta qualidade aqui no YouTube. Só que é claro, isso aqui a gente faz, não é uma ONG, infelizmente não tenho dinheiro infinito, eu sou um herdeiro para publicar esses conteúdos de graça para vocês. E eu só peço em troca, quando vocês forem comprar em lojas parceiras, como a Máximo Boxing, que eu falo tanto do meu cupom ali dentro, é para pegar esses documentários que eu pago o editor, pago o roteirista, pago o profissional para fazer a arte de capa do vídeo. Tudo isso só é possível porque empresas como a Máximo, como a Grow, patrocinam esse canal. Eu sei que a nobre arte, muita gente é contra vender, é contra ganhar dinheiro, a galera mais purista, mas eu faço isso pelo menos para viabilizar um projeto que eu acredito muito no futuro. E com isso eu tô inspirando uma nova geração aí de boxeadores a conhecerem a história da nobre arte. Tô motivando já atletas que lutam a assistir um documentário meu antes da luta para se sentir mais inspirado, ou simplesmente gerando entretenimento para você que tá aí em casa querendo aprender um pouquinho mais de boxe. Então eu gostaria só de deixar esse recado aqui, porque eu acho que é muito importante e eu já vi algumas críticas online. Enfim, eu espero que eu tenha deixado claro com esse comentário aqui. Bora voltar pro vídeo e falar efetivamente da sombra e dos maiores erros ao fazer isso e como os profissionais treinam. A primeira coisa que muita gente acaba errando é que a sombra não é um treino de braço, um treino para fazer músculo, para você treinar o seu ombro. A sombra ela tem um único específico, que é você limpar o seu movimento para deixar ele mais fluido na frente de um espelho. Parece um detalhe, né, de linguagem, mas isso acaba mudando tudo. Quando o iniciante pensa na sombra, ele começa aí e ficar movimentando, girando em círculos, e começa a golpear sem pensar muito, jab, direto, cruzado, gancho, e fica tentando preencher o ar com combinações. Só que o profissional, ele tem a sua mente ativa o tempo todo durante a sombra. Ele pensa na sua base, pensa no peso do corpo, aonde está dividido o peso do corpo, a distância imaginária, imaginando um adversário na sua frente. Ele pensa na entrada, na saída, na defesa, no ritmo de luta, no contra-ataque. Ou seja, ele não está só jogando o golpe. Ele, de certa forma, está fazendo como se fosse uma dança, ensaiando as decisões que ele vai aplicar durante um round de um sparring ou de uma luta. E eu vou te falar que eu tenho certeza que você olha boxeadores brasileiros que são muito lisos, como o Bolinha, como o Yuri Falcão, a galera que joga com uma guarda relativamente baixa, e esses caras são muito soltos, muito fluidos. E o segredo desses caras estão em fazer uma boa sombra, principalmente até quando eles estão cansados. E esse é o primeiro ponto que a maioria das pessoas ignora. A sombra boa, ela não começa apenas com as mãos, mas sim também com os pés. Se você não organiza a sua base, tua mão no boxe basicamente não existe, porque a transferência de peso, da potência do golpe vem lá dos seus pés. Então você vai transferir esse golpe para suas mãos. Então quando a gente fala de limpar o movimento, é deixar ele o mais perfeito possível. Não é à toa que a maioria das sombras são feitas na frente do espelho, para você poder se observar, poder ver o que você está fazendo e poder corrigir. Uma outra estratégia, caso você não tenha um espelho próximo, é gravar o seu treino, gravar a sua sombra e ir melhorando, vendo o seu vídeo e melhorando cada vez mais. E aí que tá a diferença. E aí eu vou botar um take meu fazendo sombra contra um profissional fazendo sombra. Você vê um cara extremamente técnico, a diferença de um profissional e de um amador. E cara, não é só a potência, o cara não tá aplicando força nos golpes. O que a gente percebe principalmente é uma sensação de controle, de precisão. O cara ali tá fazendo
tudo pensado os movimentos, como ele executaria na luta. A gente pode até pensar em boxeadores clássicos, como o Muhammad Ali, que foram 61 lutas na carreira, 56 vitórias com 37 nocautes, ouro olímpico em 1960, 3 reinados mundiais nos pesos pesados. E quando a gente vê a sombra do Ali, não parece que o cara tá tentando impressionar. Ele não tá ali fazendo um take pro Instagram. O cara parece que tá ensinando o corpo dele a ser mais fluido, a flutuar. E é impressionante como o boxe, a gente que é mais iniciante, a gente tenta ficar muito duro, ficar fazendo golpes muito pesados, enquanto os profissionais, eles estão pensando em deixar o movimento mais fluido, mais solto. E aqui tá uma parte que importa demais, porque a sombra dele não é um volume vazio, é sobre leveza, ritmo, mudança de direção, entrada e saída, fazer o corpo inteiro conversar como se fosse uma única coisa. Agora, trazendo para o presente, a gente pode ver as sombras do Alexander Usyk, com 25 vitórias em 25 lutas, 16 nocautes. Ele é um cara que passa a sensação que nenhum boxeador chega aos pés dele. Você vê a sombra dele, de novo, uma sombra muito fluida, muito leve, nasce da repetição da base, dos ângulos, da coordenação, da sombra, parte enorme dessa construção da sombra. O nosso último exemplo e um vídeo que viralizou muito no Instagram é um vídeo do Canelo Álvares dançando, né, durante uma sombra ali enquanto ele tá dançando uma cumbia, não sei exatamente que música ele tá dançando, uma música clássica, não lembro agora, mas ficou muito famoso esse vídeo porque mostra como ele tá fluido nos movimentos e como esse treino vai repercutir durante as lutas dele. Então esse take ele mostra exatamente o que eu tô querendo te passar com a sombra. E o papel da música é importante. O meu treinador lá na academia, o Gustavo Bisatti, ele já mostrou pra mim, cara, ele tem uma playlist inteira de música cubana que ele bota em todos os treinos pra meio que inspirar a gente a entrar no ritmo da luta. Inclusive, eu já fiz treinos com o Gustavo Bisatti aqui no canal completamente de graça, são mais de 3 treinos que a gente já colocou aqui no YouTube de graça pra você treinar com a gente. E se você quiser, no link da descrição a gente vai colocar treinos de boxe pra você fazer em casa. Tem mais de 10 treinos que a gente fez ali dentro, tá com um preço muito promocional, muito justo pelo que a gente oferece. E você vê que todos os treinos incluem sombras pra você fazer em casa, direcionadas, condicionadas e sombras livres pra você fazer na sua casa aí também. Há um bom som de Cuba também, um som mais, uma cumbia, um som às vezes mais mexicano, mais cubano. A gente traz isso para aprimorar e melhorar a experiência do praticante. Bom, agora que você ouviu tudo isso, eu quero te passar uma organização em blocos práticos para você colocar em prática na sua vida. O primeiro bloco é que os profissionais fazem sombra para deixar o boxe mais natural. Isso significa que eles não estão tentando provar nada em cada segundo do round, eles não querem parecer fortes nem rápidos, mas sim limpos. Uma sombra boa, isso aqui é muito importante. Se você não tá prestando atenção, tá no TikTok agora, para e ouve o que eu vou te falar. Uma sombra boa é uma sombra relaxada. E relaxada não quer dizer mole, mas sim relaxada. E tem muita diferença. Mole, o corpo é completamente desorganizado, sem pensar no que você está fazendo. Relaxado, a gente está falando de um corpo solto, mas pronto para intensidade. Quando o cara faz uma sombra do jeito certo, ele não prende o ombro, fica protegendo o rosto, tentando arrancar a cabeça de um inimigo imaginário. Ele deixa o golpe sair, voltar, deixa a guarda respirar, o quadril participar, deixar o pé acompanhar e transferir a potência. A segunda coisa que você precisa prestar muita atenção é respirar junto com o golpe. Isso parece básico, mas é um dos maiores erros do iniciante. Fazer uma sombra em apneia, prender o ar, acelerar demais e você transforma 2 minutos num completo sofrimento. Um treino que é focado em dar naturalidade começa a ensinar atenção se você faz errado. E um boxeador tenso, ele vira previsível. Eu vou confessar que esse é o meu maior erro até hoje e é um erro que eu preciso corrigir. Eu canso muito antes, eu endureço a base, atraso a defesa e pioro a leitura. Então, se você quer uma regra simples que eu precisei anotar e talvez você precisa, se a tua sombra tá te deixando afobado, ela já nasceu errada desde o começo. E o terceiro e o maior erro de todos os iniciantes do esporte é fazer uma sombra apenas com golpes. Muita gente faz uma sombra parada na frente do espelho, batendo sequência como se estivesse num videogame. Então você tá ali jogando Mortal Kombat, se eu dar jab direto, cruzado, gancho, sem saída, sem defesa, sem mudança de nível, sem deslocamento lateral, sem absolutamente nada. Isso não é boxe, aí você tá fazendo uma coreografia de braço, amigão, tu não tá treinando. Uma sombra boa, ela tem que ter uma intenção defensiva o tempo todo. Bater, sair de linha, você jebeia, reposiciona o pé, combina, volta com uma guarda viva, você faz o golpe pensando no golpe seguinte e na resposta do adversário. Mesmo que o adversário, nesse caso, seja imaginário, a ameaça precisa existir na sua cabeça. E é por isso que a sombra boa parece uma luta silenciosa e não parece com um alongamento com o soco. O nosso quarto ponto é que os profissionais usam sombra para corrigir
corrigir pequenos detalhes antes que ele vire um defeito grande. Então talvez é a parte mais negligenciada para quem treina sozinho. Num saco, muita coisa acaba passando batido, porque o impacto engana. Se um soco pareceu forte, você acha que ele foi certo. Você ouve o barulho, sente o peso, sente a mão bater e acha que tá tudo ok. Só que a sombra, ela é cruel de certa forma. Ela denuncia se seu queixo sobe quando você cruza. Ela denuncia quando sua base abriu, quando você deu um gancho. Ela denuncia quando você arrasta o seu pé errado, quando seu ombro sobe, quando sua cabeça fica muito exposta. Então todos esses detalhes, se você pudesse filmar e você se avaliar, é muito importante. É claro, um treinador tem um papel crucial nesse momento, em olhar a sua sombra e ver os seus principais erros e fazer esses micro ajustes para limpar o seu movimento. Corrigir é a parte mais importante do boxe. Agora o quinto ponto parece contraintuitivo, porque a sombra não serve só como técnica, mas sim sobre desenvolver uma calma competitiva. Isso pouca gente fala aqui no mundo do boxe, mas tem boxeador que sabe até o movimento, luta como se estivesse sempre no volume máximo, mas tudo pode parecer tenso e corrido demais. Quando a sombra entra na rotina, o boxe começa a parecer mais respirável. O lutador começa a estar ligado no 220 o tempo todo. E você fazer ali, saber descansar na perna, saber descansar ativamente, com bastante movimento, é extremamente importante na hora que você for fazer um sparring. Por isso que a sombra, ela desenvolve essa calma corporal também. E lembrando, fazer sombra, ela tem muita complexidade que você só vai ter numa academia de boxe ou num treinamento de um professor especializado. Você tem 3 tipos diferentes de sombra. Você tem a sombra direcionada, onde o professor ele vai te dar uma direção do que fazer, qual sequência você deveria fazer. Por exemplo, um jab direto, esquiva direto. Então o professor vai dessa combinação. Toda vez que ele apitar, você vai ter que fazer a mesma combinação. Você tem a sombra condicionada, é uma sombra que o professor vai te dar uma condição. Então eu quero só com a mão da frente livre. Então você só vai trabalhar a mão da frente. Golpes retos, jab, cruzado, gancho, tudo com a mão da frente. E aí vai trocando a condição conforme passa os minutos dos sounds. E por fim a sombra livre, é onde você está livre para executar qualquer tipo de movimento. Esses são os 3 tipos de sombra que você encontra numa academia de boxe normal. Lembrando, nos treinos de boxe para você fazer em casa, que a gente desenvolveu com o treinador Gustavo Bisatti, que já ganhou vários títulos como treinador no campeonato de alunos, você tem esses 3 tipos de treinos colocado ali no seu plano de 30 dias de treino. E se você for buscar uma academia de boxe séria, você vai ver que eles vão seguir essa metodologia também. Isso aqui é um padrão metodologia de boxe que trouxeram do Brasil desde a galera que inspirou da gente de Cuba, da União Soviética, dos Estados Unidos e do México. Você vai encontrar esse método em quase todos os países do boxe. E eu sei que você está muito animado para começar a treinar, fazer uma sombra aí na frente do micro-ondas agora. Se você quiser fazer um treino de boxe em casa, eu vou deixar esse treino aqui, que foi um treino que a gente fez de abertura do nosso curso. Caso você queira assistir de graça, eu vou deixar ele aqui para você só assistir e fazer essa aula de boxe para quando você quiser. Lembrando, tem todos os links e cupons na descrição, links do Mercado Livre de luvas de boxe que eu recomendo. Tudo lá você ajuda a apoiar o nosso canal. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.